Fala aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre porcentagens, operações com mercadorias e juros. Porcentagem é uma razão de denominador 100. Então, se eu falar x%, é a mesma coisa que eu falar x dividido por 100. E um inteiro equivale a 100%. Quando a gente retira x% de determinado número, vai sobrar 100 menos x%. Porque já que um inteiro vale 100, quando a gente tira x, vai sobrar 100 menos x% do número. E para a gente encontrar um percentual de determinado número, basta a gente multiplicar pela razão cujo numerador é o percentual e o denominador é 100. Ou seja, se eu quiser tirar 90% de um número, eu pego esse número, multiplico ele por 90 dividido por 100. Vamos ver um exemplinho agora para ver as coisas funcionando na nossa frente. Então, numa festa havia 30 pessoas. Foram embora 20% das pessoas. Quantas ainda ficaram na festa? Se foram embora 20%, sobraram 80% das pessoas na festa. Lembra que a gente viu que um inteiro é igual a 100%. Então, sobraram 80% das pessoas. Então, para a gente calcular quantas ainda ficaram na festa, a gente tem que fazer o quê? 80% de 30. Então, 80% é 80 dividido por 100 vezes 30, isso vai dar 24 pessoas. Variação percentual é a razão expressa em porcentagem entre a variação de um determinado valor final e o valor inicial. Então, se eu tiver um produto que ele ou ficou mais caro ou ficou mais barato, eu consigo calcular essa variação de preço usando porcentagem. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor final, retiro do valor inicial, divido pelo inicial e multiplico isso por 100%. Aí eu acho a variação do preço dele em forma de porcentagem. Um produto custava R$ 80. Após um aumento de preços, passou a custar R$ 100. Qual foi o aumento percentual desse produto? Então, a gente viu ali que a gente faz o quê? Pega o valor final, tira do inicial, divide pelo inicial e multiplica por 100. Então, para a gente achar essa variação, vai fazer o quê? 100 menos 80 dividido por 80, multiplicado por 100%. Isso a gente vai achar 25% como variação no preço. Agora vamos falar sobre aumentos e descontos. Então, seja um preço inicial PI, que foi aumentado de X%, o seu preço final PF após um aumento vai ser dado pelo quê? PF é igual a PI mais X% de PI. Mas se ele foi descontado, a gente, ao invés de somar X% de PI, a gente tira o X% de PI. Então, se ele sofreu um desconto, o PF, que é o preço final, vai ser igual a PI menos X% de PI. Uma mercadoria sofreu um aumento de 20% e posteriormente um desconto de 20%. Qual o resultado final? Então, eu tenho um aumento seguido de um desconto. Então, a parte do aumento, o meu preço vai para o quê? PI mais 20% de PI, certo? Então, esse é o meu preço final intermediário. Só que eu tenho um desconto sobre esse preço intermediário. Então, eu tenho que fazer o quê? PI mais 20% de PI vezes 20% e tirar do meu valor intermediário. Então, o meu preço final vai ser PI mais 20% de PI menos PI mais 20% de PI vezes 20%. Isso vai ser igual a 0,96 de PI. Só que 0,96 é a mesma coisa que 96%. Então, logo, no resultado final, a gente teve um desconto de 4% sobre o preço da mercadoria. Operações com mercadorias são operações que envolvem a compra e venda de mercadorias e o lucro ou o prejuízo nessas operações. Então, nas vendas com lucro, o preço de venda é obtido pelo preço de custo mais o lucro. Só que nas vendas com prejuízo, o preço de venda é obtido pelo preço de custo menos o prejuízo. O lucro e o prejuízo são comumente calculados com base no preço do custo, mas podem também ser calculados sobre o preço de venda, e a gente vai ver isso agora. Se eu quiser vender com lucro sobre o preço de custo, eu tenho essa fórmula aí. Meu PV, que é o preço de venda, é igual ao PC, que é o preço de custo, mais a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. Se eu quiser vender com lucro sobre o preço de venda, então PV é igual a PC mais a porcentagem vezes o preço de venda. Se eu quiser vender com prejuízo sobre o preço de custo, eu vou ter que PV é igual a PC menos I% de IPC.
E se eu quiser vender com prejuízo sobre o preço de venda, o meu PV vai ser igual a PC menos I% de PV. Uma mercadoria custou R$ 80. Por quanto deve ser vendida para que haja um lucro de 10% sobre o preço de custo? Então, se a gente voltar no quadrinho que a gente acabou de ver, lucro sobre o preço de venda com lucro sobre o preço de custo, a gente tem que a fórmula é PV é igual a PC mais a porcentagem vezes o preço de custo. Então, aí no caso do problema, eu vou ter que PV é igual a PC mais 10% do PC. Então, 80 mais 80 vezes 10%. Isso vai dar R$ 88. Uma mercadoria foi vendida por R$ 180, com um prejuízo de 10% sobre o preço de venda. Qual o preço de custo dessa mercadoria? Então, se a gente voltar no quadro também, a gente vai ver que preço de venda com prejuízo sobre o preço de venda é dado por PV, que é igual a PC, menos a porcentagem vezes o PV. Então, aí no caso do problema, o meu preço de venda era de 180, com prejuízo a porcentagem, né, que é de 10%. Jogando na fórmula, a gente vai ver que PC vai ser igual a 1,1 de 180, e isso vai dar R$ 198. Juros simples é a remuneração recebida pela aplicação de um determinado capital, e ele é proporcional ao próprio capital, à taxa e ao tempo de aplicação desse capital a juros simples. Então, a aplicação de um capital C a uma taxa de I% durante um tempo T resulta em uma remuneração de juros simples J. E essa remuneração vai ser dada por C, que é meu capital, vezes o I%, que é a minha taxa, e o T, que é o tempo em que esse capital ficou em juros simples. E a gente pode notar também, né, que na hora de botar isso na fórmula, a gente tem que se ater à unidade da taxa. Então, a expressão anterior, o tempo t deve ser expresso na mesma unidade que estiver referenciada a taxa de juros y%. Então, se a taxa de juros for ao ano, o tempo deve ser expresso em anos. Se for ao mês, o tempo tem que ser expresso em meses e assim sucessivamente. E o montante final, né, é o valor resgatado no final da aplicação do capital inicial C. Então, o meu montante vai ser o quê? O capital que eu apliquei mais os juros simples. Se R$ 3.000 foram aplicados por 5 meses a taxa de juros simples de 4% ao mês, determine os juros recebidos e o montante. Então, juros simples a gente viu que é C vezes a taxa vezes o tempo. Então, vai ser 3.000 vezes 4% vezes 5. Isso é igual a R$ 600. O montante é o meu capital inicial mais os juros. Então, vai ser 3.000 mais 600, que vai dar 3.600. A aplicação de R$ 3.000 a juros simples de taxa mensal igual a 6% gerou um montante igual a R$ 3.420. Determine o prazo da aplicação. Então, o montante a gente viu que é o capital inicial mais os juros. Então, 3.420 é igual a 3.000 vezes 1 mais 6% vezes T. Eu só botei o capital ali em evidência, certo? Então, a gente vai acabar achando que o T é igual a 7/3 de meses. Só que em problemas de juros, é de bom uso levar em conta que todos os meses têm 30 dias. Então, 7/3 de um mês vai ser 7/3 de 30 dias. Isso vai chegar em 70 dias. A gente chama de juros compostos a remuneração que o capital C recebe após N períodos de aplicação. Quando a cada período, a partir do segundo, os juros são calculados sobre o montante do capital no período anterior. Então, diferentemente dos juros simples, nos juros compostos, os juros são calculados no montante que já está acumulado, não só em cima do capital inicial. Então, a fórmula para a gente chegar no montante dos juros compostos é essa aí, M é igual a C vezes 1 mais I% elevado a N. E o fator 1 mais I% elevado a N é chamado de fator de capitalização. Qual o montante produzido por R$ 10.000 a taxa de juros compostos de 6% ao mês durante 5 meses? Basicamente é só jogar na fórmula, certo? M é igual a C vezes 1 mais I% elevado a N, então 1.000 vezes 1 mais 6% elevado a 5. Isso vai dar R$ 13.382,25. Então ele teve aí um acréscimo de R$ 3.382,25. Então, galera, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E tendo qualquer tipo de dúvida, sugestão ou crítica, você pode deixar um comentário aí no vídeo, ou indo lá no Instagram, no meu arroba, que é _VGLN, ou no do projeto, que é Projeto Vitrine Acadêmica, certo?
Então, mais uma vez aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!